Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor e convido os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 21 ao verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e nós vamos estar lendo dos versos 21 ao verso 28. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem atentos à leitura, e logo após a leitura, os irmãos não fechem suas Bíblias, mas mantenham a Bíblia aberta para que possamos voltar a alguns versículos e a partir daí fazermos a exposição da palavra do Senhor. Lembrando que hoje, meus irmãos, nós vamos estar pregando na última cidade que o apóstolo Paulo vai pregar na sua primeira viagem missionária. Então hoje a gente vai estar finalizando no livro de Atos dos Apóstolos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Verso 21. Eu vou só pedir aos irmãos que observem que eu vou estar iniciando do verso 20, a parte B, lá no final, por uma razão. Vejam. Nos diz, no dia seguinte, lembre-se que Paulo e Barnabé estavam em Listra. Depois de pregar o evangelho, havia uma perseguição, eles vão ser perseguidos e Paulo vai ser apedrejado. Recordam disso, né? Mas os irmãos os cercam e pela providência de Deus, Paulo se levanta, ainda que foi dado como morto, mas Paulo se levanta. Então diz o texto, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com o jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então eu chamo a atenção dos irmãos porque nós estamos concluindo a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E lembro aos irmãos que nós estamos pregando em série, fazendo a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Neste momento eu convido a toda a igreja junto, orarmos ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe nesta noite e fale aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças pela palavra do Senhor, que o Senhor fez chegar até nós, inspirando, Senhor, os autores bíblicos, soprando para eles a tua palavra, para que de forma escrita chegasse a cada um de nós. E nesta noite, Senhor, nós te rogamos, temos lido a tua palavra, Senhor, e te pedimos a ajuda do Espírito do Senhor para fazermos a exposição da mesma, para que tua palavra encontre lugar em nossos corações, para que tua palavra nos exorte, nos console, nos edifique nesta noite. E tudo isso, Senhor, te rogamos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Amém.
Então, nesta noite, meus irmãos, eu chamo a atenção da igreja para esse texto, lembrando aos irmãos. Observem, já no versículo que introduz os versículos que eu selecionei para lermos nesta noite, do 21 ao 28, o versículo anterior já nos diz as dificuldades, já nos apontam as dificuldades que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, enfrentaram para pregar o Evangelho. Eu lembro aos irmãos que, de uma passagem para outra, de uma cidade para outra, nos diz que o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi tido como morto, mas no dia seguinte, observem isso, no dia seguinte, esse mesmo apóstolo que sofreu esse atentado contra a sua vida, ele está se dirigindo à cidade de Derbe para pregar o Evangelho. Ele e Barnabé. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato, porque muitas vezes nas nossas vidas, quando estamos anunciando o Evangelho a um parente, no trabalho, na escola, na academia, e aí eu não estou falando só de educação física não, de ginástica não, eu estou falando na universidade. Na primeira reação adversa, nós queremos recuar, nós queremos nos calar. Mas nós aprendemos com o apóstolo que a vontade de Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. E mesmo sofrendo esse atentado, na verdade eles queriam matar o apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que pela providência de Deus ele se levanta depois dos irmãos cercarem, talvez até para não perceberem que esse apóstolo não estava morto, ele estava se levantando. Mas depois dos irmãos cercarem para cuidar dele, o que é que ele acontece? No dia seguinte, esse homem estava disposto a ir a outra cidade pregar o Evangelho. E nós muitas vezes recuamos, nos sentimos envergonhados, rejeitados e dizemos: eu não vou mais me levantar para pregar, para anunciar, para falar de Cristo. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para isso, a prontidão dos servos de Deus. Era no dia seguinte. Alguém aqui já foi apedrejado? Alguém perguntará: e o senhor, pastor, já foi? Não. Mas eu posso dizer com certeza que esse apóstolo estava muito dolorido. Estava sofrendo muito, porque acidentalmente os irmãos já levaram uma pedrada e sabe a dor e como fica o machucado. Imagine ser apedrejado. Mas o apóstolo estava disposto a no dia seguinte reiniciar com a pregação do Evangelho, anunciar a pessoa e a obra de Cristo a pecadores, a homens sem esperança. Ele estava apresentando a esperança em Cristo Jesus. Então chama a atenção, isso quando estava lendo o texto, me impressionou, a prontidão do apóstolo. E essa deve ser a minha e a sua prontidão, meus irmãos. Não é por conta das rejeições ou por palavras que machucam, e alguém dirá: pastor, mas palavras machucam muito mais do que muitas vezes essa violência física. Não importa que seja por palavra, que seja por essa ação contra o corpo do apóstolo, ele estava disposto no dia seguinte a continuar em obediência ao Senhor que o chamou para pregar o Evangelho. Continuando, meus irmãos, o texto nos diz que ele, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos. É interessante, ele vem de uma cidade que acabou de rejeitar. Nesta cidade, não é dito
que houve qualquer reação dos ouvintes à pregação do Evangelho. Muito pelo contrário, nós vamos ver que aqui não é apresentado nenhuma resistência. Mas o texto nos diz que ele, ao pregar o Evangelho, ele fez muitos discípulos. Muitas vezes, meus irmãos, em determinados lugares, nós vamos pregar, vai haver rejeição, mas vai haver conversão também. Em outros, o Senhor vai permitir que esse Evangelho que está sendo anunciado, ele flua. E alguém dirá, por que o Senhor não impediu a ação daqueles homens na cidade de Listra? E eu pergunto, quem sou eu? Quem é você para dizer ao oleiro, por que fizeste assim? Mas nós, como seus servos, devemos aceitar as situações às quais somos postas, sabendo que mesmo diante dessas circunstâncias adversas, o nosso Deus é soberano. E porque eu e você entendemos que Ele é soberano, e Ele aqui assim quis, é que eu e você devemos aquietar os nossos corações. Então, nesta noite, eu chamo a atenção dos irmãos para isso. E o apóstolo não abriu mão de ser um pregador do Evangelho, não abriu mão de anunciar o Evangelho, mesmo com tanta resistência ao longo das cidades pelas quais ele passou. Mas o propósito dele é firme no Senhor. O Senhor me chamou para ser pregador, como o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante, apóstolo, pregador e mestre dos gentios. E ele cumpre cabalmente o ministério que o Senhor lhe deu. E o Senhor dá a ele o que nessa cidade? Uma colheita. Observe que muitos, diz o texto, e eu peço aos irmãos que leiam o 21, por favor, leia o verso 21. Então vejam, nesta cidade o Senhor permitiu, repito, que muitos eleitos confessassem o nome de Jesus. Mas só foi possível a esses eleitos confessarem o nome de Jesus, por quê? Porque houve a pregação do Evangelho. E se Paulo tivesse desistido já naquele momento, já vim por tantas cidades, e os gentios aos quais o Senhor me chamou para anunciar-lhes o Evangelho, estão resistindo à graça de Deus. Se ele tivesse desistido, essas conversões não teriam ocorrido nesse momento. Sendo os eleitos de Deus, em algum momento, Deus ia alcançá-los com a salvação e com a pregação do Evangelho. Mas Deus tinha chamado a esse apóstolo para cumprir esse ministério. Então, chama a atenção dos irmãos para isso. Meu irmão, você está pregando o Evangelho? Segundo, ao pregar o Evangelho, tem me incomodado a rejeição que você sofre ou que nós sofremos? Tem nos paralisado? O Senhor quer que aprendamos nesta noite com a vida do apóstolo Paulo, que a rejeição não é a mim e a você, é a Ele. E que essa rejeição não deve nos paralisar, mas devemos continuar, devemos insistir, pregando o Evangelho. Por favor, abram comigo suas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo,
Eu peço aos irmãos que leiam juntamente comigo no capítulo 4, o verso 2. O apóstolo Paulo agora diz a Timóteo, mas antes ele disse a si mesmo. E o apóstolo que disse a si mesmo, que disse a Timóteo, é o mesmo que fala para mim e para você. O verso 2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E ele nos alerta. Se havia resistência naqueles dias, ele alerta a nós. Verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Agora veja o conselho do apóstolo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu e você precisamos entender isto. Esse mesmo apóstolo que sofreu todas estas coisas, ele sabe que essas circunstâncias adversas não virão só sobre a sua vida, mas virão sobre a vida de todos aqueles que servem a Deus e que estão dispostos a pregar a palavra do Senhor. Mas ele nos diz que prega a palavra, quer ouçam, quer deixam de ouvir. E nesta noite eu e você precisamos aprender isso. Outra lição que o apóstolo Paulo nos dá através de sua vida, na narrativa de Lucas, está exatamente ainda no verso 21. Veja que o texto nos diz que eles vão voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E o apóstolo chegou a Derbe. Por quê? Por conta das perseguições sofridas nessas cidades. Ele foi forçado, ele foi expulso. Não é o fato de ser convidado a sair, não. Ele foi expulso. Nós não queremos você aqui. As autoridades, juntamente com os líderes religiosos judaicos das sinagogas locais, expulsaram o apóstolo Paulo. Mas veja que esse texto nos diz que tudo isso não o fez parar. Que tudo isso não o fez desistir. Mas ele entendia que o sofrimento, a aflição, não era um castigo de Deus para a sua vida por ter perseguido a igreja, mas era um instrumento, e para Deus aperfeiçoá-lo e aperfeiçoar a mim e a você. Certa vez Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E Deus disse que ele era aperfeiçoado através dos sofrimentos que padecia. Porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza, naquilo que nós achamos que é nossa fraqueza. E aqui nós vemos uma outra lição que o apóstolo nos ensina. O verbo está dizendo que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Verso 22. Quero elencar aqui, meus irmãos, 5 razões que o apóstolo Paulo teve para voltar. E que Lucas destaca, apresentando verbos de ação. Então observe, ele vai voltar pelas cidades por onde sofreu. Lembra aos irmãos que
Nós não estamos colocando o mapa, mas eu vou fazer isso na próxima viagem. O apóstolo Paulo poderia seguir em frente. No mapa a gente vê que ele poderia seguir em frente, fazendo uma curva, chegaria a Antioquia da Síria. Era o caminho mais curto para ele voltar para a igreja que o enviou a missões. Esse era o caminho mais curto, mas ele vai fazer o caminho mais longo. Vai voltar pelas mesmas cidades, por algumas razões. A primeira razão, que aparece no verso 22, o apóstolo Paulo voltou. O verso 22 nos diz: fortalecendo a alma dos discípulos. Então o apóstolo Paulo voltou para fortalecer a alma dos discípulos, para dizer: eu estou bem, apesar de toda a perseguição, e vocês conhecem a história, porque os judeus se reuniram de uma cidade a outra e perseguiram o apóstolo Paulo. Então eles tinham notícias quando eles voltavam, e o último fato foi: ele foi apedrejado e o matamos. Mas o apóstolo Paulo volta a esses irmãos para fortalecer-lhes a alma e dizer: o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor preservou as nossas vidas foram preciosas aos seus olhos. Eles intentaram nos matar, mas o Senhor nos fez chegar até vocês em segurança. Fortalecendo a alma dos irmãos. Ele volta para dizer: aquele que foi o pregador, o primeiro pregador desses crentes, dessas comunidades cristãs, ele diz: eu estou vivo, o Senhor conservou a minha alma, conservou a minha vida, por amor de vós. E estamos voltando para consolar vocês, para fortalecer a alma de vocês, para dizer: estamos bem. Verso 22, a segunda razão, exortando. Veja que eles estavam fortalecendo as almas dos discípulos com o Evangelho, com certeza, apresentando muito mais aspectos da salvação em Cristo Jesus, mas eles também voltaram para exortar aos irmãos a permanecerem na fé. Tanta perseguição, apedrejamento, perseguição, mas o apóstolo Paulo volta e exorta esses irmãos percebem no nosso exemplo a perseverança. Eles não estavam nos expulsando, nos perseguindo, nos apedrejando, nos maltratando, impondo sofrimento, barreiras à obra do Senhor. Mas o que é que acontece? Esses irmãos mostraram em suas vidas o que é perseverar e pregar o Evangelho, cumprindo o propósito da primeira viagem missionária, até onde Deus permitiu a eles, até Derbe. E agora eles voltam, mostrando a esses irmãos que eles precisam estar firmes na fé. Vão se levantar adversários, incertezas, mas eles precisavam a ser exortados, aconselhados a dizer que eles servem ao Senhor, não por circunstâncias, não por vista, não quando estão no bem bom, ou estão no bem bom, em circunstâncias favoráveis, mas eles servem ao Senhor e devem servir ao Senhor, independente de circunstâncias externas, independente de tempos favoráveis ou não. Uma outra razão que levou o apóstolo Paulo a voltar e a falar a esses irmãos está ainda no verso 22, quando ele diz: e mostrando que através de muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre a vida cristã, ele diz que a vida cristã não é uma colônia de férias. Ele usa muito esse exemplo. Quase toda a pregação ele sempre fala alguma coisa sobre isso. Porque tem muitas pessoas que acham que a vida cristã é uma vida que Deus tirou você de todas as dificuldades e agora levou você para um outro mundo. É um conto de fada, onde eu vivia no sofrimento, mas agora que aceitei a Cristo, lembra que o conto de fada muda, né? E foram felizes para sempre, então vou viver assim. E o apóstolo Paulo está mostrando a esses irmãos, através de suas experiências, que aqueles irmãos viram, aqueles irmãos viveram junto com o apóstolo, que a vida cristã não é uma vida, ou o evangelho não é um evangelho que hoje é conhecido como teologia da prosperidade, onde vem aceitar Jesus e amanhã mesmo você vai ter um carro novo na sua garagem. Vem aceitar Jesus e os seus problemas acabaram, como dizia o outro humorista, né? Venha para Jesus que você vai ser curado e nenhuma enfermidade mais, nem Covid chegará à tua casa. Pega um salmo e diz assim: Covid matarão 10.000 à tua direita e outros 1.000 à tua esquerda, mas o teu lar não será atingido. O Evangelho nos mostra que Deus vai agir em nosso favor e já está agindo, nos salvando da condenação do pecado em Cristo Jesus. Mas nós não estamos isentos de sofrimento, de dor, de perda, de luto. Aceite a Cristo e você jamais vai ficar desempregado, muito pelo contrário, você aceita nesse domingo, na segunda-feira, você vai assumir um cargo no serviço público, está resolvida a sua vida, estabilidade no trabalho. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que ele mostra na sua vida que através de muitas tribulações, pastor, eu não sabia não, pastor, se evangelho é tribulação, você não sabia não, meu irmão? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo que venceu por mim e por você. Não queira completar esse texto dizendo: o Senhor venceu, eu também vou vencer. Ele já disse que venceu por mim e por você, e que nele nós somos mais do que vencedores, e que a nossa vida está oculta nele, a nossa vitória está oculta nele. Hoje parece que somos derrotados. Quando Daniel e seus companheiros e o remanescente foi para o cativeiro, parece que era uma derrota. Mas eles estavam sendo aperfeiçoados por Deus. E se Deus tivesse naquele momento manifestado a vida de Cristo, tivesse se manifestado ali, o mundo veria que eles são filhos de Deus. E tudo Deus tem dado ao seu Filho, e Jesus tem dado a nós por herança. Participamos dessa herança, que é um peso de glória. Mas isso está oculto aos olhos do mundo, e aos nossos olhos ainda. Ainda que eu e você precisamos perceber que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mesmo quando debaixo de tanta perseguição, tantas tribulações, tantas dores. Então o apóstolo Paulo volta a essa cidade para mostrar aos irmãos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora tem uma coisa, meu irmão, não confunda. Quer dizer que o meu sofrimento, e quanto mais eu padeço, mais eu estou sendo purificado do meu pecado, e como se o meu sofrimento me levasse a ter direito à herança da vida eterna? Não. É o sangue de Jesus que faz isso.
é a obra de Jesus que nos garante. Mas porque somos filhos de Deus, e aqui está algo que o mundo não percebe, mas tem que estar clara, para mim e para você, essa percepção, essa tribulação, essa perseguição, esses obstáculos criados, é porque de fato somos filhos de Deus. Jesus disse assim: se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como eu não sou do mundo, o mundo me odeia e quer matar-me. E assim farão a vós outros, porque vocês não são deste mundo. Continuando, o escritor Lucas também nos mostra, no verso 23, que a intenção ou a razão que levou o apóstolo a voltar por essas cidades, além de fortalecer os irmãos, exortar a serem firmes na fé, mostrar que o sofrimento faz parte da vida cristã, pelas razões que eu coloquei, pelas razões que Jesus alertou, e que Jesus disse: não é o discípulo maior do que o mestre. Se a mim perseguem, querem matar-me, não será diferente com vocês. Mas aqui também uma outra razão, verso 23, é que a igreja precisa de liderança. E o apóstolo volta e promove em cada igreja a eleição de presbítero. Ora, jejuma com essa igreja e encomenda-os ao Senhor em que haviam crido. Aqui nós vemos todo o cuidado do apóstolo Paulo para com a igreja do Senhor. Sabe, na nossa geração tem se falado muito de filhos sem pai, né? Percebem? Esse apóstolo gerou esses discípulos em Cristo Jesus, mas não os abandonou à sua sorte, à própria sorte. Ele vai voltar, e ao voltar pelas cidades ele vai constituir lideranças, para que essa igreja seja apacentada por pastores, por líderes, fiéis ao Senhor, escolhidos não por eles, mas pelo Senhor. Por isso que o texto nos diz que eles oraram e jejuaram nessas igrejas por onde passaram, nessas comunidades por onde passaram. Porque a igreja é um organismo vivo, mas é também uma organização e precisa de líderes que administrem, mas que precisam ser homens fiéis. E aqui nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo, que ensina a igreja hoje a como fazer missões. A igreja e o missionário, ele tem que se preocupar não só em pregar o evangelho, mas em estabelecer igrejas e lideranças para que ela continue, tenha continuidade. E aqui muito me impressiona essa metáfora que foi usada pelos comentaristas em relação ao apóstolo Paulo. Ele não abandona os seus filhos na fé, mas ele está preocupado com eles. A gente vai ver essa preocupação não só aqui, mas também nas cartas. Ele vai escrever, ele quer saber desses irmãos. A gente vai ver que nas cartas ele também diz assim, que estava tão preocupado com a vida desses irmãos, que não perdeu a conexão com eles. Que ele diz: fui informado. Ele diz isso na carta aos Coríntios. Na carta aos Colossenses nós lemos: Epáfras me relatou da vossa fé, do vosso amor, do vosso serviço aos santos. Os irmãos entendem isso? É um pai que não abandona os seus filhos.
os filhos que ele gerou em Cristo Jesus. Eu estou usando essa metáfora, porque essa metáfora é usada pelo apóstolo Paulo, em muitas cartas. Ele diz: eu vos gerei em Cristo Jesus. Claro que pela obra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito do Senhor. Mas ele se sentia como o pai, que não abandona os seus filhos. Então nós encontramos 4 razões pelas quais o apóstolo Paulo vai voltar, mesmo sabendo que os riscos eram grandes e que ele poderia perder sua vida. Mas por amor ao povo de Deus, ele vai correr todo esse risco de morte pelos irmãos, pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor. Continuando, nós vemos que terminada esta obra, então o apóstolo Paulo volta, mas antes de voltar ele ainda vai evangelizar a cidade de Perge. Os irmãos vejam aí, verso 24: e atravessando a Pisídia, dirigiu-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, desceram a Atália, a cidade portuária, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ah, meu irmão, que sensação gostosa, boa, que nos enche de alegria. É quando nós olhamos esse texto e podemos perceber que o texto diz que o apóstolo cumpriu a obra para a qual a igreja o tinha recomendado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muitos obreiros que chegam com alegria, com entusiasmo, dizendo que vão revolucionar o mundo, a igreja. Mas nas primeiras dificuldades financeiras, doença, rejeição, eles abandonam o ministério. Pastor, pode dar exemplo? Posso. João Marcos, primeira viagem missionária. Mas como eu falei, acredita-se, e ele foi com o apóstolo Paulo e com Barnabé até o continente. Lembra da ilha de Chipre? Chegaram até Perge. Mas quando chegou lá, eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo contraiu uma enfermidade, a malária. E ele disse: isso aí não tem vacina não, eu não vou seguir nada. É uma das razões possíveis. A outra razão, o fato do apóstolo Paulo ter se dedicado agora aos gentios. Outra razão, saudade de casa. Então os comentaristas ventilam muitas possibilidades, perigos. E nós vamos encontrar muito isso nos nossos dias, na vida de muitos homens de Deus. Veja que isso foi na imaturidade dele. Depois, mais adiante, nós vamos ver na segunda viagem missionária, que um vai socorrê-lo, vai ajudá-lo, porque esses irmãos precisam de serem fortalecidos, de serem encorajados, precisam ser demonstrado para ele que a vida cristã não é uma colônia de férias, que a viagem ou missões ou o trabalho da igreja, sabe, não é muitas vezes aquele conto de fada que as pessoas acham que vai ser. Mas esse texto nos ensina que Barnabé e Saulo, independente das dificuldades, ainda que sob risco de perder sua vida, eles cumpriram com alegria. Eles cumpriram o ministério, a missão dada a eles. E aqui fica a pergunta para mim e para você, meu irmão: quantas vezes não é missões, não são em outros países, mas é aqui na igreja? Pastor, eu quero me envolver com a música. Ótimo, meu irmão, graças a Deus, né? Pega o violão, toca as primeiras músicas, os primeiros hinos ao Senhor, e daqui a pouco, mas porque é tão difícil fazer os ensaios, um vai, outro não vai. Pastor, a corda do violão quebra e dá um defeito lá.
às vezes a bateriazinha ou a conexão lá eletrônica não quer pegar, e é tanta dificuldade, e daqui a pouco a gente olha e diz, não vou fazer mais não. Quantos querem ser presidente de sociedades, mas aí começa a pensar, não, eu vou revolucionar, faz um planejamento e quando apresenta, não, tem que mudar aqui, tem que mexer ali. Eu pensei que ia ser aprovado por todo mundo e alguém está dizendo, não, vamos refazer isso aí não vai dar certo. E essas dificuldades, esses obstáculos que são criados, às vezes é a questão financeira, não vou fazer não, porque a gente não tem dinheiro. Eu pensei que a igreja era rica, dava para comprar tudo que quisesse, fazer uma campanha e lá vai. Mas os irmãos não chegaram junto. Quantas vezes tem coisas que acontecem e que nós abandonamos, não desenvolvemos os talentos que Deus coloca, que Deus colocou nas nossas vidas, que Deus nos deu. Pastor, não me escale mais não, por culto de oração, ou por culto de doutrina, ou por qualquer outra coisa, porque eu fui lá, só tinha 2, 3 irmãos, eu vou nada. Vocês entendem, meus irmãos? Mas esses irmãos não. Independente da rejeição, independente das dificuldades, do sofrimento, da dor, do risco, esses irmãos estavam dispostos a cumprirem com alegria aquilo que receberam da parte do Senhor para fazer. Eu e você precisamos nos alegrar. Eu e você precisamos nos prontificar a fazer a obra do Senhor. A obra é dele, a recompensa quem vai dar é ele. Mas eu fiz e achava que o pastor ia me chamar lá na frente, ia orar, ia dizer o meu nome. Não houve nada disso. E às vezes acontece, não estou dizendo que tem que ser assim, nós precisamos reconhecer o trabalho uns dos outros. Não para o louvor e a glória ser ao nosso nome. O louvor e a glória pertencem a Deus. Mas como reconhecimento, e muitas vezes falhamos. E eu estou dizendo, meus irmãos, que isso não deve ser empecilhos, porque servimos ao Senhor. O apóstolo Paulo então termina essa viagem e Lucas diz que eles cumpriram a missão. Eles cumpriram. Mas antes de concluir, eu quero chamar a atenção dos irmãos ainda para quando eles chegam em Antioquia da Síria. Verso 27. Antes do 26. Observem. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. A obra foi cumprida. Verso 27. Ali chegados, reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Aqui, meus irmãos, eu quero destacar 3 lições. Cadê o Joelma? Eu sei que o Joelma gosta muito desse tema missões. E aqui nos parece ser o primeiro congresso missionário. A igreja chamou todos os irmãos, todos os membros, e disse: vamos fazer um trabalho especial. Vamos chamar os apóstolos Paulo e Barnabé para nos falar. Parece-me ser o primeiro congresso de missões da igreja. E nesse primeiro congresso de missões, quem estavam lá? Os preletores, Paulo e Barnabé. É importante isso. Observe que esses irmãos se sujeitam à autoridade da igreja. Mesmo depois da viagem missionária, de tudo quanto Deus fez no ministério, na vida deles, eles voltam para a igreja, para dar satisfação à igreja.
para relatarem à igreja a obra que a igreja confiou a eles. E a humildade desses irmãos, eles vão nos ensinar. Observem, verso 27, Lucas diz que chegado, reunida a igreja, relataram. Vão fazer um relatório, vão dar um relatório à igreja. Nesse relatório, eles vão relatar quantas coisas fizera Deus com eles. Não é chegar lá e dizer, eu fiz e aconteceu. Olhe, nós curamos coxos, nós curamos, ou fizemos isso e aquilo. Não somos nós. Mas eles vão ensinar à igreja e a nós que a glória pertence a Deus. E nos diz que relataram quantas coisas Deus fizera por eles. Muitas vezes as pessoas se reúnem para relatar à igreja, para dizer o que fez. Parece que o poder é dele. Parece que ele quer o louvor para si. E esquecem que os verdadeiros servos de Deus agem, servem ao Senhor, como disse o Senhor Jesus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esses homens, esses dois missionários voltam para a igreja para dizer as coisas que Deus fez. Ah, quantas coisas lindas Deus fez. Quantas conversões. Ah, esse é o pregador. Tem igreja que estava lá, né? Funciona assim, né? Rapaz, quantas conversões. Vamos chamar ele. Abra um dia aí na agenda, um domingo, para trazer esse pregador. Vamos fazer um congresso aqui missionário na igreja. Vamos chamar eles. Não, irmãos. Esses irmãos estão dizendo, essas coisas foram feitas por Deus. Não somos nós. Mas o Senhor que nos chamou, Ele foi fiel. Ele, o Senhor, fez milagres, prodígios, maravilhas. Ele, o Senhor, abriu a porta da fé aos gentios. Foi o Senhor. E aí, a última lição que o apóstolo Paulo nos dá, junto com Barnabé. Já vamos viajar novamente, evangelizar novamente. Eles precisavam ser fortalecidos na comunhão com essa igreja, que de lá saíram para essa obra. Alguns comentaristas usam a expressão, a metáfora, reabastecer as baterias, alimentar as baterias, as energias. Lucas, escrevendo, diz, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então veja que é importante, muitas vezes, meu irmão, depois de feitos grandes serviços na obra do Senhor, pararmos um pouco para nos recompor, para traçar novas estratégias, para orar, para dizer, Senhor, nos guia, para onde irei agora? São lições que Deus nos ensina na sua palavra. E aqui, eu quero destacar ainda para a igreja um fato importante. Esses missionários não tinham os meios que nós temos hoje. Nem tecnológico, nem de comunicação. Não tinham. Não tinham microfone para ajudar a propagar, a pregar para multidões. Não tinham. Mas eles tinham uma coisa que eu e você precisamos ter. Eles dependiam inteiramente de Deus.
Eles confiavam inteiramente em Deus. E por isso oravam. E viviam na dependência do Senhor. E muitas vezes nós não queremos nos colocar na dependência do Senhor. Oramos pouco. Lemos pouco as Escrituras. Nos alimentamos pouco. Por quê? Porque achamos que somos autossuficientes. Porque temos tantos meios. E esse texto está nos ensinando, meus irmãos, que eu e você precisamos depender exclusivamente de Deus. Eu vou fazer uma propaganda boa, de impacto. Vai impactar o bairro. E as pessoas vão chegar para a igreja. Se Deus não estiver nesse negócio, você pode botar rios de dinheiro. Você pode ter expertise em marketing. Você pode ter expertise em oratória. Em um monte de coisa. Pode ter pós-doutorado. Mas você vai terminar frustrado. Porque não teve os efeitos que nós calculamos para cada coisa, para cada evento. Eles achavam que ia ter um resultado X. Que esqueceram de depender de Deus e de colocar Deus. E os apóstolos nos ensinam isso. Que quando dependemos de Deus, os resultados virão. E são duradouros. E a Ele pertence a honra, a glória e o poder. Oremos ao Senhor. Senhor, nesta noite te damos graças por Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que a Tua igreja, que nós possamos estar atentos para ouvir Tua voz. A aprender, Senhor, com os ensinos que a Tua palavra, Senhor, através do registro das Escrituras, nos ensina. Me ajuda, Senhor, ajuda a cada irmão. Ajuda o Teu povo a sermos fiéis, Senhor. E a independente de circunstâncias, servirmos com alegria ao Senhor de toda a glória. E que a Ti, Senhor, possamos render glórias, louvor, ações de graças sempre. Eu te peço nesta hora, Senhor, que o Espírito do Senhor nos guie, nos console, nos exorte, nos edifique. Em nome de Jesus. Amém.